Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, muito obrigado. Que alegria, que honra estar com você aqui no dia de hoje, nesse abençoado dia. Que você seja sempre feliz, saudável, alcance seus sonhos, seus objetivos, ultrapasse suas metas. Mas como você bem sabe, se já participa da Seitonoye, que a nossa felicidade não é a felicidade que a gente alcança vivendo uma vida exclusivamente para a minha felicidade. Mas é a felicidade que se alcança quando a gente proporciona felicidade ao próximo. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como ser feliz, como prosperar, como viver uma vida alegre e harmoniosa. Mas antes de falarmos sobre o tema propriamente dito, eu gostaria de pedir licença para ler a mensagem do dia 26, que consta aqui na Palavra de Luz de 2023. E aqui então no dia 26 encontramos esta seguinte mensagem: nossa vida começa com nossos antepassados e se junta também à nossa posteridade. As crianças nascem, crescem, tornam-se pais, dão à luz e criam filhos dentro do fluxo da vida originada em seus antepassados. Portanto, é natural que eles não cresçam bem a menos que tenham gratidão aos seus antepassados. Os membros da família devem viver em harmonia e oficiar a cerimônia aos seus antepassados seriamente, para que a vida de toda a família prospere vibrantemente. Essa então é a mensagem do dia 26 das Palavras de Luz de 2023. A nossa gratidão aos nossos antepassados. E quando se fala em felicidade, alegria, prosperidade, então vem aí também uma orientação da Seitonoye para que mantenhamos sempre em nosso coração essa reverência, essa gratidão aos nossos antepassados, também aos nossos pais, aos nossos familiares, pais, filhos, irmãos, sogros, sogra e, enfim, a todas as pessoas do céu e da terra. Bem, hoje eu me apoio em algumas obras da Seitonoye e uma delas é esta aqui. A Verdade da Vida, volume número 7. A Verdade da Vida, volume número 7. E aqui são vários, digamos assim, capítulos ou temas ou itens. E eu me apoio aqui então no capítulo 8, que é sobre pratique a caridade
todos os dias. E eu gostaria de fazer esse convite para você já desde o comecinho. Muitas pessoas, às vezes, não têm tanto êxito na vida, não é por falta de estudo, não é por dedicação, não é por trabalho, porque dedica-se bastante, trabalha muito, se esforça bastante, mas muitas das vezes esse lado da dedicação para a felicidade do próximo, ou a caridade para o sucesso e a prosperidade do próximo, por exemplo, ela fica para segundo ou terceiro plano, porque está voltada muito a sua vida para a sua felicidade e para a sua prosperidade. Não está errado em viver uma vida de felicidade, de saúde e prosperidade. Mas quando você só pensa em si mesmo, esquece do próximo, então há uma possibilidade enorme de você não alcançar uma vida de êxito em todos os sentidos. E aqui então, no livro A Verdade da Vida, volume número 7, que faz parte da coleção, né? A Verdade da Vida, escreve assim o autor deste livro, fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi. Antes disso, eu estou com uma saudade enorme de vocês. Faz tempo que a gente não se encontra mais, né? Antigamente era sempre atividades presenciais, e a gente se encontrava nas academias regionais e assim por diante, né? Aí veio uma nova fase de se comunicarmos, né? De a gente se comunicar. Aí entrou as atividades virtuais, que eu acho fantástica e maravilhosa, mas oxalá a gente possa se encontrar aí em um evento da Seichonoye. Então, muito obrigado aí a todos vocês que um dia a gente já se encontrou. Obrigado a você que a gente se encontra aí através dessas atividades virtuais. Muito obrigado a todos vocês, preletores, divulgadores, líderes da Seichonoye, as pessoas que organizam essas reuniões. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. E se Deus quiser, em breve a gente se cruza aí nos corredores das sedes da Seichonoye. Então, voltando aqui, diz assim o professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, autor do livro A Verdade da Vida, volume 7. Ninguém, olha como ele começa aqui essa frase, ninguém, seja rei, príncipe ou milionário, conseguirá se tornar verdadeiramente feliz. Meu Deus, ninguém, seja rei, príncipe ou milionário, conseguirá se tornar verdadeiramente feliz enquanto não conhecer a alegria de ser útil aos outros, de tornar feliz o seu próximo e sentir em si o reflexo da alegria do outro. Então, para ser feliz, pode ter altos cargos, pode ter muitas posses materiais, pode morar aí numa bela casa, por exemplo, ter um carro maravilhoso. Isso é muito bom, mas isso não nos garante a felicidade porque temos essas coisas materiais. É bom tê-las também, mas a ausência dessas coisas materiais não significa que existe então a felicidade ou a infelicidade, porque a felicidade ou a infelicidade, ela não depende dessas coisas ou não está atribuído a essas coisas. E não dá para dizer é infeliz porque não tem posses materiais, ou também não dá para afirmar é feliz porque tem posses materiais. Uma pessoa pode ser feliz tendo muitas coisas, mas como você também sabe, já ouviu tanto e sabe disso, desculpa estar repetindo, tem pessoas que têm muitas coisas, mas não são felizes, mas outras que não têm aparentemente coisas materiais ali na sua frente, estão felizes de verdade. Então, como escreve aqui o professor Masaharu Taniguchi, ninguém, seja príncipe, seja rei, seja um milionário, conseguirá se tornar verdadeiramente feliz enquanto não conhecer a alegria de ser útil aos outros. Então fica aqui um convite para mim mesmo e para você também. Eu sei o quanto que você já faz o bem ao próximo. Para quem é da Seichonoye, se dedica bastante, né? Vai estar sempre colaborando de uma forma ou de outra. Mas eu tenho falado, eu tenho refletido sobre isso. Às vezes, quando a gente se dedica bastante, a gente às vezes se dedica, mas a nossa dedicação, às vezes, ainda falta aquele tchan de efetivamente colaborar para a felicidade do outro, para a harmonia do outro,
para a saúde do outro, para a prosperidade do outro. A gente se dedicou, mas essa dedicação se tornou realmente uma ferramenta para a felicidade do outro? Ou a gente só se dedicou, mas não completou essa dedicação a tal ponto de dizer, ela hoje é feliz de verdade. Graças à revista que eu doei, graças à oração que eu fiz, graças à visita de bênção que organizei, ou ainda ao abraço, às palavras de conforto, etc. Então, que bom que hoje ela é muito feliz. Não que a gente vai se vangloriar por isso, por termos feito algo. E ninguém faz isso se vangloriando. A gente faz porque Deus vive em nós. A gente faz porque a gente sabe que fazendo bem o outro, a gente vai se sentir bem também. Então fica aí um convite, então, mais uma vez falando, né? Para mim, para você, para a gente pensar mais um pouquinho do quanto que a humanidade precisa do ensinamento da Seichonoye, de uma revista da Seichonoye, de um livro da Seichonoye, de uma ligação sua dizendo, às vezes, em um minuto, pouquíssimas palavras, mas palavras que calam fundo, tocam fundo a alma de uma pessoa, e através dessa palavra ou dessas palavras, ela reconcilia, ela perdoa, ela começa a manifestar o amor, e a vida dela então se torna uma verdadeira fonte de felicidade e paz para todas as pessoas que a cercam e para todas as pessoas que precisam desse conforto. E quando se fala em dedicar caridade aos outros, eu peço licença para falar um pouquinho de uma pessoa que eu a conheci muito, que foi a minha querida mãe, Dona Júlia Hara. Eu já comentei isso algumas vezes. No começo eu não entendia a minha mãe. O porquê, primeiro, que orava tanto em casa. Orava, eu ficava olhando assim, vendo, mas por que reza tanto, por que lê tanto? Aí, depois de um tempinho, eu fui descobrir que esse orar tanto, esse ler tanto, era a meditação Shinsokan que ela fazia todos os dias, e a oração de gratidão aos nossos antepassados, e a leitura era a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, que ela lia diariamente aos nossos antepassados lá de casa. Mais tarde, é claro que eu vim compreender isso, porque depois comecei a participar da Seichonoye. Mas não só ela fazia isso, rezava em casa e agradecia aos seus antepassados através da oração de gratidão. Mas a dedicação dela, os atos de caridade que ela praticava em benefício das pessoas, para mim era algo fenomenal. Às vezes eu também questionava, mas por que sai tanto de casa, meu Deus do céu? Era sábado, era domingo, era feriado, de dia, de tarde, de noite, não tinha hora. Elas ouviam alguém falar que um conhecido ou um familiar estava doente. Ela não queria saber se ela conhecia a família, conhecia o doente ou não. Ela, com aquele seu jeitinho amoroso, se aproximava e perguntava, quem é que está doente? Fulano tem isso, ou a pessoa tal tá com esse problema de saúde, assim, por exemplo. Ou é que minha mãe está brigando com meu pai, algo mais ou menos assim. Então ela conversava um pouquinho, não só conversava, ela sempre perguntava, você gostaria que eu fosse até a casa dessa pessoa para orar para ela? Para conversar um pouquinho com ela? Se você permitir, eu vou, e eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque eu vou fazer as orações da Seichonoye para ela. No começo as pessoas não conheciam a minha mãe lá na cidade, né? Porque logo que ela mudou para a cidade, ela não era ainda adepta fervorosa da Seichonoye. Depois de um tempo que ela começou então a praticar o ensinamento da Seichonoye, é a pioneira da Seichonoye lá na cidade, onde ela, digamos assim, viveu tantos e tantos anos, né? É a principal responsável pela fundação da Seichonoye naquela cidade, e graças à sua iniciativa, hoje lá tem um núcleo da Seichonoye, onde tem as reuniões então da Seichonoye semanalmente lá na cidade. Construiu até um prédio
para a Seitione ter seu prédio próprio para realizar as atividades presenciais. Mas começou então a fazer esse trabalho com as pessoas. Eu falo trabalho, mas esse ato de caridade. E naquela época, né, a locomoção daqui para lá era bem mais difícil do que hoje em dia. Hoje em dia você pega um telefone e chama aí um táxi ou um carro, né, para te levar. Antigamente era difícil. Tem locais que às vezes nem tinha ônibus para levá-la. Então ela ia andando. A grande maioria das vezes ia andando até a casa da pessoa. E não tinha GPS, tinha que ir perguntando onde que é o bairro tal, onde que é a rua tal, até chegar na casa. Às vezes era 1 hora e pouco, andando para ir e depois ao mesmo tempo para voltar. E ela fazia isso com um coração cheio de amor e gratidão, só de praticar o bem, né? E ela chegava na casa das pessoas, às vezes a pessoa que recebia ela lá no portão não conhecia a minha mãe, né? Pois não, o que a senhora deseja? Não, é que uma pessoa falou que aqui tem uma pessoa doente, assim, assim. Eu falei com ela, ela permitiu que eu viesse aqui para mim fazer uma oração. Eu gostaria de saber se eu posso fazer oração. E normalmente as pessoas já tinham comunicado, né? Ah, sim, assim, a pessoa falou pra gente que viria aqui uma japonesa orar pra gente. Então essa japonesa, a minha mãe, né? Ela entrava, primeiro ela conversava, explicava um pouquinho sobre o ensinamento da Seitonoye, e depois lia a Sutra Sagrada em alguns casos. Em outras situações ela fazia a meditação Shinsokan, em outras situações ela fazia a recitação da imagem verdadeira, harmonia, perfeição, mas sempre ela falava da harmonia, da alegria e do bem ao próximo. Isso era uma regra da minha mãe. E com isso, o que teve de pessoas que reencontraram, digamos assim, a felicidade, se curaram e se harmonizaram, é algo extraordinário. Meu Deus do céu! Tanto é que, nesta mesma cidade de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, as pessoas começaram a conhecer muito o ensinamento da Seitonoye. Tanto é que nessa cidade, e naquela época eu morava ainda nessa cidade, eu tive a alegria de estar participando desse momento, onde a gente realizou seminário lá para mais de 1000 pessoas. O último seminário que eu estive lá, que eu participei, foram 2.150 pessoas dessa cidade, e algumas cidades vizinhas também que foram também nesse evento. Então lá em Santa Bárbara do Oeste já foi realizado um seminário organizado pelo grupo da Seitonoye dessa cidade para 2.151 pessoas. Mas por que isso? Tamanha foi a caridade que uma pessoa fazia em prol da felicidade do próximo. Consequentemente, adivinha se a minha mãe viveu dias de felicidade, de alegria, de paz e prosperidade. Meu Deus do céu! Às vezes, o N aqui, né, filho, não entendendo essas coisas, eu questionava, por que sai tanto? Não veio nem almoçar, né? Ou então nem jantou direito. Mas o alimento para ela não era somente o alimento espiritual, nem esse era o mais importante. O que alimentava a minha mãe era essa alegria de fazer esse ato de amor ao próximo, de levar a oração, de levar a felicidade, de levar as palavras da verdade às pessoas que tanto necessitavam. E com isso, então, a Seitonoye cresceu bastante lá naquela cidade e era um negócio assim, doidos. Eu naquela época também, eu saía às vezes com a minha mãe andar lá pela cidade, ia no supermercado ali perto de casa, eu ia com a minha mãe, às vezes andava lá para a rua da cidade um pouquinho, mas era difícil andar com a minha mãe na cidade, viu? Muito difícil. Por que muito difícil? Não é que ela não andava bem, não, ela andava bem, é que as pessoas não deixavam ela andar tanto. Ela andava um pouquinho e alguém parava. A senhora é Dona Júlia? Sim, sou Júlia. Ela falava, sim, sou Júlia. Deseja alguma coisa? Não, eu queria agradecer a senhora. Aí começava a falar, né? Olha, minha tia, assim, 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 falou que uma japonesa, assim, 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 foi lá rezar e depois que foi lá fazer oração, ela mudou tanto, mas tanto, mas tanto. Andava mais um pouquinho, encontrava uma outra pessoa. Olhava para minha mãe, Dona Júlia, que bom que encontrar a senhora, muito obrigado. Nossa, mãe,
O meu pai se curou totalmente desde do dia que você foi lá fazer oração para ele. Ele está muito feliz. Ele pediu para agradecer a senhora, o dia que encontrasse a senhora, hoje estou encontrando. E assim ia. Para andar 3, 4 quarteirão, às vezes gastava um tempão, porque as pessoas paravam muito para agradecê-la pelo fato dela ter ido até a casa, né, dela ou de algum membro da família para fazer esse ato de caridade, esse amor. Consequentemente, né, muitas pessoas, através desse ato de caridade, tornaram pessoas extremamente felizes, saudáveis, harmoniosas, mas é claro que minha mãe recebeu todas as bênçãos de Deus também, porque o ato de caridade não visa nenhuma recompensa. Ela não fazia a caridade para receber coisas boas de Deus. Ela fazia porque ela entendeu isso e no coração dela existia esse desejo de fazer o bem. É o mesmo desejo que você tem, esse ato de caridade que você tem como preletora, preletor, divulgador da City adepto da City, você que organiza as reuniões, se dedica de sábado, domingo também. Faz tudo isso não visando nada, só para o bem do próximo. Mas existe uma lei que diz, né? É dando que se recebe, é plantando que se colhe. Então, pela lei, não tem como não receber, pela lei não tem como colher, se você doou, se você plantou. E claro que minha mãe, então, ela recebeu muito, mas não só ela, todos nós, os 5 filhos, seu querido esposo, meu querido pai, nós recebemos muito, não porque nós fizemos tanto, naquela época quem fazia muito era a minha mãe, mas depois a gente também foi aprendendo com a minha mãe, esse ato de caridade, de amor, generosidade, e foi aí então, através do exemplo da minha mãe, que a maior alegria dela era ver os filhos nascer de Noé, e foi a partir daí então que também eu decidi dedicar a minha vida na divulgação do ensinamento da Citioneia, na organização de atividades da Citioneia. Naquela época eu não entendia tanto, né, sobre organização, muito menos sobre ensinamento. Eu estou estudando bastante, né, falta, meu Deus do céu, muito, né. Porém, vendo tanta alegria da minha mãe fazendo isso e a alegria das pessoas por conhecer a Citioneia através da minha mãe, é que um dia eu disse para mim mesmo, pelo ideal da minha mãe, de se dedicar para o bem do próximo, eu quero continuar essa alegria de se fazer o bem do próximo. E aí então eu decidi também me dedicar para continuar esse trabalho da minha mãe. É claro que não vou conseguir fazer nunca o que ela fez. A generosidade dela era algo extraordinário e eu não consigo ser assim por enquanto. Mas se Deus quiser, com a ajuda dela, que hoje ela já está no plano espiritual, meu pai também está lá no plano espiritual, com a ajuda deles então, né, do meu pai, da minha mãe, se Deus quiser, eu vou continuar levando a Citioneia sempre que possível para o maior número de pessoas. Voltando aqui então no livro A Verdade da Vida, volume 7. Dando de si é que o homem consegue se tornar maior. Dentro de si, dando de si, é que o homem consegue fazer com que o seu tesouro retorne a si próprio com o valor aumentado dezenas de vezes. Então, dando de si é que o homem consegue se tornar maior. É dando de si é que você recebe. E as pessoas que buscam a felicidade vão encontrá-las não porque buscam na verdade, vão encontrá-las porque levam a felicidade. Enquanto a gente buscar a felicidade, a gente vai ter dificuldade de encontrá-la. Mas quando a gente leva a felicidade, a gente a encontra. E aí a gente se torna feliz, não porque a gente não era feliz, mas porque a gente pegou a nossa felicidade e compartilhou com a felicidade do próximo. A partir daí então, as coisas mudam, se tornam cada vez mais fácil de se viver, independente de qualquer situação econômica, social que você vive. Meus semelhantes, agora aqui mata pau, viu? Meus semelhantes e eu somos uma só vida, pois somos irmãos na vida, nascidos da mesma grande vida. Eu acho isso fantástico, essa explicação da Citioneia. Meus semelhantes, eu e você, nós e toda a humanidade, né?
somos uma só vida, pois somos irmãos na vida, nascidos da grande vida. Então, eu e você somos um só. Somos parte da mesma vida. E aí, então, eu estou falando bastante até aqui de levar a felicidade ao próximo. Mas quem é esse próximo? Se o próximo, a vida dele e a minha vida é a mesma vida. Então, na verdade, é uma maneira de expressão. Levar a felicidade ao próximo. Se dedicar para a felicidade do próximo. Ajudar o outro. É uma maneira de se expressar nesse plano. Mas a Seitonoye também nos ensina, entre outras coisas fantásticas, que nós, na verdade, não colaboramos para a felicidade do outro. A gente colabora para a nossa própria felicidade, porque a felicidade dele e a minha felicidade, na verdade, não são duas felicidades, é uma felicidade única, porque a vida dele e a vida minha é uma única vida que vem dessa grande vida, ou que vem de Deus. Ser útil aos outros é, em última análise, ser útil a si mesmo. O pretor está engasgando aqui, né? Ser útil aos outros é, em última análise, ser útil a si mesmo. Por que boicotar sua felicidade, o seu sucesso, a sua prosperidade? Então seja útil a você, realize seus sonhos, seja feliz, viva bem, prospere ainda mais. É tudo que eu quero, pretor, meu Deus do céu, né? Estudei para isso, trabalho para isso, ou estudei para isso, trabalhei para isso, para caramba. Ok, perfeito. Porém, muitas das vezes não nos é ensinado isso. De que, para ser feliz, para prosperar, a gente tem que viver uma vida não só pensando na minha felicidade e na minha prosperidade, mas na felicidade de todo o nosso entorno, dos seres humanos, seres vivos, ter gratidão a tudo e a todos, gratidão a todos os objetos e assim por diante. E quando a gente então entende isso, compreende isso e começa a colocar isso na prática, no dia a dia, as coisas começam a tomar outro rumo, e aí começa só a aparecer coisas boas na tua vida, e como diz o ditado, né? Tá chovendo na minha horta. Não é que tá chovendo na tua horta, é que você merece só coisas boas, e é por isso então que aparece somente coisas boas. Muitas pessoas consideram um desperdício da vida trabalhar por uma causa que não... Olha só, hein? Muitas pessoas consideram um desperdício da vida trabalhar por uma causa que não envolva interesses pessoais. Ou pensa que nada se ganha em sendo bom para com os outros. Essas pessoas pensam assim porque se deixam aprisionar pelo invólucro de carne que a separa dos outros. Da mesma forma que se quebra a casca de um ovo, devemos quebrar o invólucro que nos separa de outros. É assim que podemos obter os fortificantes mais necessários para a nossa alma. O que eu ganho fazendo isso? O que eu ganho colaborando para a felicidade do outro? Ele está sofrendo, o problema dele. Está brigando com o cônjuge, o problema dos dois. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu também pensava assim. Até ver a minha mãe agindo de uma maneira totalmente diferente daquilo que eu achava que era certo. O problema não é do outro, o problema é meu, entre aspas. Mas não é um problema meu. É a oportunidade que Deus dava para minha mãe dela fazer o bem. É a oportunidade que eu tenho de fazer o bem, de amar as pessoas, de levar a paz, de levar um livro, de convidar para uma reunião da Seitonoye, de orientar algumas coisinhas, às vezes, que a gente não aprende no dia a dia, de uma maneira simples, como a gente aprende na Seitonoye. Agradecer a todas as coisas do céu e da terra. Eu vim aprender isso na Seitonoye. Eu não tinha gratidão a tudo e a todos, não, né? Aliás, eu nem sabia que tinha que agradecer, ter essa gratidão a tudo e a todos. Aí você tinha que vai ensinando essas coisas, mas tem muita gente que ainda não sabe disso. Quantas pessoas enchem o prato, sobra um monte de comida, vai para o lixo, né? Aí você de vez em quando olha algumas matérias aí, nesses meios de comunicação, pessoas que não têm o que comer, você fala, meu Deus do céu, se juntar tudo
que eu desperdicei nesses últimos 5, 6 anos, quantos quilos dá de comida que poderia talvez ser vivificada de uma outra forma e não jogada no lixo simplesmente. Aí eu comecei a pensar nessas coisas todas, sabe, estudando os livros da Citronée, ou lendo os livros da Citronée, e a gente vai aprendendo, puxa vida, podemos ser mais bondosos com os outros. E é por isso que, continuando aqui no livro A Verdade da Vida, volume 7, a gente encontra aqui, ó, não se mostrar bondoso para com os outros é ainda tolerável. Ai, não se mostrar bondoso para com os outros ainda é tolerável, mas realmente reprovável é o fato de haver pessoas que se satisfazem praticando maldade para com os outros, tecendo comentários maldosos sobre a infelicidade alheia, dizendo palavras irônicas que agravam mais o sofrimento do seu semelhante, espalhando segredos alheios, ou ridicularizando os defeitos dos outros e causando-lhes vergonha. Tomou? E eu tomei, palhaço. Até não ser bondoso consigo ainda vai, tá bom. Mas fazer o mal? Não, não. Então, não critique. Não condene ninguém, não reclame de ninguém, não fale dos defeitos dos outros, muito menos do teu querido cônjuge, dos teus filhos. Talvez agora do teu lado tenha alguém ali assistindo a Citronée com você. Eu não sei se é marido, se é esposa, se são filhos, se são pais, parentes, amigos, né? Conhecidos, não sei. E se está do teu lado, olha que alegria, que oportunidade que você tem de agora dar uma olhadinha para ele e dizer, obrigado, como você é importante para mim, eu te amo. Se for cônjuge, diga isso sempre, tá perto, né, fácil, abrace bastante, beije também, elogia, enalteça e agradeça. Mas não só isso. Leve essa sua generosidade, essa sua bondade para a comunidade onde você vive, para o bairro onde você vive, para a cidade onde você vive. Voltamos nas atividades presenciais, graças a Deus. São as academias da Citronée realizando seminários. São as regionais promovendo reuniões, as associações locais promovendo reuniões presenciais da Citronée. Eu não sei se onde você mora tem uma Citronée próxima a você. Mas de repente, você pode entrar em contato com a gente aqui na Citronée do Brasil, www.sni.org.br. Mandar um e-mail falando, na minha cidade não tem Citronée, onde que tem aqui mais próximo? Ou eu quero iniciar uma reunião aqui da Citronée. Então a gente sempre começa com, a gente chama assim, reunião de vizinhança, onde a gente convida os amigos ali, que moram bem próximo ali, né, da casa, se reúne ali 10, 15 pessoas, e uma pessoa que então é autorizada pela Citronée vai e acaba falando do ensinamento da Citronée. A reunião pode ser mensal, quinzenal, mensal, semanal e assim por diante. Mas vamos lá, voltamos aqui. Aquele que deseja ser uma pessoa alegre e feliz deve olhar apenas o lado positivo dos atos alheios e elogiá-los com o coração aberto. Então, se você deseja ser uma pessoa alegre e feliz, sim, né? Eu também. Então, se você deseja ser assim, deve olhar apenas o lado positivo dos atos alheios e elogiá-los com o coração aberto. Aquele que deseja engrandecer a si mesmo deve procurar a nobreza nos atos das outras pessoas. Dominar os outros não constitui de forma alguma o meio para engrandecer a si mesmo. Então não é diminuindo o outro que você vai se elevar, não. Mas é você se elevando o outro, que ambos se elevam, daí para frente então,
é correr para o abraço. Eu gostaria de pedir também a permissão, até de convidar você a acompanhar mentalmente a oração do dia 26, que está aqui na Sutra Sagrada em 30 capítulos para leitura diária. E eu gostaria de ler aqui, fazer a oração do dia 26, que está aqui neste livro. É a oração para abençoar o dia de hoje. Caso você tenha na sua mão facinho ali, essa oração, por favor, pode ler comigo. Caso não esteja agora nas suas mãos, ou não tenha esse livro em casa, então pode ficar em posição de oração, ou só fechar os olhos por um pequeno momento, e acompanhe mentalmente então esta oração do dia 26. Neste momento, em nome do poder que possuo na qualidade de filho de Deus, estou criando o meu próprio paraíso. Tudo que hoje surge em minha vida é obra minha. O ambiente ao meu redor também é obra minha. Abençoo o dia de hoje e minha vida neste dia é abençoada. Abençoo o dia de hoje e minha vida neste dia é abençoada. Acredito realmente que sou próspero. Portanto, é impossível deixar de alcançar a prosperidade. Creio sinceramente que tenho bons amigos. Por isso, estou rodeado de bons amigos. Sinto amor a todas as pessoas e por isso sou amado por todos. Meu ambiente foi criado por mim. É reflexo de meus pensamentos e ninguém, além de mim, pode afetá-lo com ideias de fracassos ou declínio. Tenho fé na prosperidade e por isso é impossível que vibrações mentais de fracasso ou declínio parem neste lugar. Esta atmosfera está repleta de sucesso e prosperidade. Todas as pessoas que vêm aqui são prósperas e generosas. Eu atraio êxito e prosperidade, inspiro confiança nas pessoas, transmito a todas uma atmosfera que lhes dá a certeza de que todas as coisas referentes a mim são excelentes. Todas as pessoas que aqui entram sentem esta atmosfera. Mantenho sempre a convicção de que os meus objetivos se concretizam. Nunca imagino fracasso ou declínio. Penso unicamente em vitória e êxito. Se sofri algum tropeço no passado, trato de esquecê-lo. Acaba de acender uma nova luz neste lugar. Esta casa é a morada da minha alma, é o lar do meu espírito. Minha mente vive repleta de harmonia e amor. E como atraio somente vibrações da mesma natureza, é impossível reinar desarmonia nesta casa. Todos que aqui moram são sensatos, bondosos e atenciosos. Confio em todos eles e sei que esta confiança jamais será traída. Esta é a minha nova atitude mental. Quem visita esta casa não deixa de perceber que minha mente despertou para o amor. Tudo está em harmonia, repleto de alegria. Agradeço a Deus por me proporcionar harmonia e certeza de vitória. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode desfazer a posição de oração, abrir os olhos. E obrigado a quem pôde acompanhar a leitura dessa oração também. Então é assim. Já pensou ler essa oração todo dia de manhã? Para você, para os seus antepassados? Chegar no trabalho, ter este livro antes de começar o trabalho? O meu escritório, a minha área de trabalho é a minha casa. Leia essas palavras lá, se puder, em voz alta, né? Viva voz, se não, de uma maneira silenciosa, mas leia, preencha o ambiente com essas palavras da verdade, com a vibração dessas palavras da verdade, que a sua vida vai melhorar e vai melhorar muito, muito, muito. Falando em melhorar muito, 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 tem pessoas fantásticas, né? Você é uma delas. Mas eu tenho a felicidade de ter como colega de trabalho uma preletora da Saint-Honoré, chamada Maria Aparecida Pedroso. E muitos de vocês a conhecem, né? Tem um coração espetacular, meu Deus do céu. Como ela é generosa. Como ela faz de tudo para a felicidade das pessoas ao seu redor.
Eu, às vezes, olho para ela assim e falo, Deus do céu, parece que é a minha mãe, né, do meu lado. Tamanha a generosidade dela, sabe? Ela olha para você, percebe que falta alguma coisa, ela quer te ajudar de alguma forma para que você se sinta bem. Você podia pegar água, antes que você pense em levantar para pegar água, ela já levantou, já foi lá, já trouxe água para você, né, sabe? Se é aniversário, por exemplo, ela já vai providenciar as coisas, já traz, fala, ó, feliz aniversário, eu trouxe um bolo para você. Não, não é para mim, ele não. Com todos os colegas de trabalho lá, ela procura sempre, sempre, sempre ser esse instrumento de felicidade, de paz e prosperidade, né? Aí você fala, meu Deus do céu, como pode existir pessoas tão generosas assim? Pode. E na verdade só existem pessoas assim. E se as pessoas ao nosso redor ainda não são tão generosas assim, é porque ainda está faltando eu manifestar a generosidade para com essas pessoas. Porque as pessoas, de uma certa forma, elas vão manifestando a sua grandeza, o seu amor, a sua alegria, na proporção que a gente manifesta isso no ambiente onde a gente vive. E quando você, então, começa a sorrir, o ambiente todo começa a se alegrar. E quando você fica emburrado, triste, criticando, o ambiente fica pesado, como diz, né, o ditado das pessoas aí. Então, agradeça mais, sorria mais, seja mais feliz, né? Quem se satisfaz descobrindo os pontos negativos dos outros está comprovando que ainda não possui grandeza de alma, digna de um filho de Deus, e que ainda não conseguiu a profunda consciência da unidade entre ele e os outros. Sentimos como ciúme e inveja, sentimentos como ciúme, sentimos não, sentimentos como ciúme e inveja revelam a baixeza, fraqueza e subdesenvolvimento espiritual do indivíduo. Ai, meu Deus, melhor mudar de página. Caramba, né? Mas então, né, sentimentos de alegria, de amor, de vida. Então ajude as pessoas, né? Divulgue mais a Setionoye. Não é para a Setionoye crescer, para que cresça a felicidade, entre aspas, da humanidade. Para que todos os seres vivos se auxiliem uns aos outros e que todos prosperem. Assim também nos ensina a Setionoye. Trabalha com algumas pessoas, leve sempre palavras de conforto para elas, dentro das possibilidades. Pendure lá onde você trabalha, né? Uns chamam de folhinha da Setionoye, uns chamam de preceitos da Setionoye, mas o nome correto, nesse caso de 2023, né? Palavras de luz ou preceitos diários da Setionoye. Pendura lá, as pessoas vão lendo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e vai auxiliando, né, na maneira delas pensarem de uma maneira mais alegre, mais otimista, mais positiva, e também no sentido de se autodescobrirem de que são filhos de Deus, como nós todos somos. Como está quase chegando no fim, eu não poderia deixar de passar uma mensagem que está aqui neste livro, também é Verdade da Vida 7. Eu já li isso algumas vezes. Eu nem sei quando foi a primeira vez que eu li. Já faz tempo, viu? Meu Deus do céu. Eu até utilizei esse trecho de uma maneira bastante intensa, numa atividade que eu tive a oportunidade de fazer numa convenção do jovem no estádio, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Tinha lá, acho que 12.300 pessoas no Ibirapuera. E eu peguei bastante esse trecho deste livro, onde o professor Masaru Taniguchi, naquela época e até hoje, ele me deu um chacoalhão, que falei, meu Deus do céu. Aí a primeira vez que eu li assim, falei, opa, li de novo, li de novo, li de novo, li de novo, falei, gente do céu, caramba. E foi, sabe, pegando esses trechos assim, foi começando a entender e a compreender de que é possível ser feliz. É possível a gente viver bem quando a gente entende e compreende algumas
mensagens que a gente encontra nos livros da Seichonoye. E uma delas que me bateu bastante, que nem diz o outro, foi a que está aqui, ó, no livro A Verdade da Vida, volume 7. Vocês querem que eu leia para vocês? Não precisa. Melhor ler, né? Vai que alguém fica triste comigo. Melhor não, então é melhor eu ler. Tô brincando, né? Vocês não ficam tristes. E aqui diz assim, então. Show, viu? Existem muitas pessoas que têm fome de alimento. Existem muitas pessoas que têm fome de alimento. Mas maior é o número das pessoas que têm fome de amor e bondade. Existem muitas pessoas que têm fome de alimento, mas maior é o número de pessoas que têm fome de amor e bondade. E aqui então ele vai e já deixa ainda mais claro para a gente entender. No presídio, os presos têm o que comer, mas mesmo sabendo disso, as pessoas não querem ir para lá, porque no presídio elas não encontram amor e bondade. Ninguém quer ser preso. Mas se aqui fora eu reclamo que falta comida para minha família, ou para mim pelo menos, por exemplo, lá tem comida. E não precisa pagar nada ainda. Não precisa nem dar o ticket de refeição. Vem todo dia, infalivelmente. A sua refeição do almoço, da janta. Não precisa pagar água, energia, IPTU. Mas lá falta amor e bondade. E é por isso que as pessoas não querem ir. E aí quando eu li isso pela primeira vez, depois reli, eu comecei a pensar também. Ninguém quer ir no presídio porque não tem amor, não tem bondade e tem comida. Mas eu comecei a pensar, será que a minha casa, ela está se tornando um presídio porque eu trago comida, mas eu não manifesto amor e bondade às pessoas que moram aqui e que adentram aqui a minha casa? Não estou dizendo que eu vivi assim, mas eu comecei a pensar. Eu não posso transformar a minha casa num presídio. Só trazer comida, dinheiro. É bom essas coisas também. Mas eu preciso trazer muito amor, muita alegria, muita compreensão, muita generosidade, muito amor, muito carinho para as pessoas. E foi aí, a partir desse dia então, que eu comecei a pensar. E comecei a expressar de uma forma muito mais clara para as pessoas aqui em casa o amor, a bondade, a alegria, a generosidade e assim por diante. Tenho a felicidade de ter uma esposa muito alegre, harmoniosa. Tenho 2 filhas, meu Deus do céu, né? São fantásticas. A caçulinha, o que ela faz a gente rir, essa risa que nem diz o outro, meu Deus do céu. Se você pisar na bola e errar alguma coisa, nossa mãe, é motivo de alegria. Tem dia que a gente, de noite, por exemplo, a gente até chora de tanto rir um com o outro. Meu Deus do céu. É loucura, tem que fechar até as janelas para os vizinhos, para não atrapalhar os vizinhos, de tanta risada que acontece aqui em casa. Mas tudo por alegria, tudo por bondade, tudo por generosidade e nunca por maldade. E nunca para querer diminuir o outro. É sempre para alegrar o ambiente e assim por diante, de uma maneira feliz, saudável e próspera. Então fica aí um convite do domingo da Seichonoye, fica um convite para você que já participa da Seichonoye, para você que talvez está começando agora a assistir essas atividades da Seichonoye. Né? Para quem já é da Seichonoye, se já faz isso, parabéns. Se ainda não faz, saia para as casas das pessoas, levando a verdade, alma e filho de Deus, nesses lares que você tem chance de visitar. Né? Deixa aí
na porta do vizinho uma revista da Seitonoye, por favor. Mas não deixa isso durante 1 ano, 10 anos, 20 anos, todos os meses, não. Deixa lá um dia, no outro mês, vai, bate na porta. Conversa um pouquinho, toma um café, almoça no vizinho, me convide nesse dia, por favor, né? Ele vai falando um pouquinho da Seitonoye, se ele permitir. E que tal um dia fazer uma reunião de vizinhança na tua casa e convidar o vizinho também? Olha, vai ter uma reunião aqui hoje das 8 da noite até as 9, 1 hora aproximadamente. Gostaria muito que você participasse com a gente. E aí assim começa este ato de caridade ao próximo. E dentre todas as caridades, dentre todos os presentes, o mais valioso é quando você doa a verdade, quando você transmite a verdade que o homem é filho de Deus perfeito, a verdade que tudo que Deus criou é muito bom, a verdade de que somos felizes, saudáveis e prósperos, porque somos filhos de Deus, a verdade de que você não é pecador, que a doença não existe, que a morte tampouco existe, porque a vida não adoece, a vida verdadeira não morre. Então você é esse ser imortal, inadoecível, feliz, saudável, próspero e com todos os outros atributos de Deus. Eu gostaria de encerrar essa atividade de hoje da minha parte, fazendo essa oração que está aqui no livro, ou na Sutra Sagrada, melhor falando, A Verdade em Orações, volume 1. A Verdade em Orações, eles são 2 volumes, né? Um que é esse, e um volume 2, que é um capa azul. E eu estou aqui com o volume número 1, né? Eu gostaria então de encerrar lendo, fazendo esta oração que está aqui na Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume número 1. Então, se possível, fique em posição de oração, feche os olhos, por favor, e acompanhe mentalmente esta oração. E diz assim: oração pela felicidade de toda a humanidade. Esse é o título da oração, oração pela felicidade de toda a humanidade. Todos os homens são filhos de Deus e um perante Deus. Por isso, pessoa alguma poderá se tornar feliz enquanto não trabalhar pela felicidade de outras pessoas. Para nós que somos um perante Deus, na verdade não existem outras pessoas. Aqueles que parecem outras pessoas são na verdade nós próprios. Quando vê o sorriso feliz de um semelhante, toda pessoa fica tomada de profundo sentimento de felicidade. Toda pessoa já deve ter experimentado uma sensação de tristeza e dor ao ver outrem com a fisionomia arrasada pela tristeza. Visto em nosso aspecto carnal, o eu e outros parecemos seres distintos, mas espiritualmente somos um. É por essa razão que acontecem tais fenômenos. Todas as pessoas experimentam a sensação de felicidade no instante em que proporcionam felicidade ao próximo. O valor da vida de uma pessoa é avaliado pelo grau de felicidade que conseguiu proporcionar ao próximo. Por mais alta que seja a posição social atingida pela pessoa, ou por mais riqueza material que tenha acumulado, se ela não consegue proporcionar felicidade aos seus semelhantes, não se pode dizer que venceu na vida. Doravante praticarei todos os dias sem falta pelo menos um ato de bondade. Quando tomarmos essa decisão e passaremos a praticá-la, estaremos dando o primeiro passo para a vida de felicidade. Bondade não é algo que diminui quando se dá aos outros. Se distribuirmos bondade aos semelhantes, ela retornará multiplicada. Se nos dirigirmos aos nossos semelhantes sem nenhum espírito de bondade, haverá fatalmente desarmonia em nosso relacionamento humano. Se usarmos as coisas sem espírito de bondade, elas não poderão ser aproveitadas totalmente. Se encararmos os fatos sem espírito de bondade, cometeremos falha em algum ponto e fracassaremos. Agora que compreendi esta verdade do fundo do coração, estou decidido a ser sempre atencioso e bondoso para com todas as pessoas, coisas e fatos,
e viver na medida do possível, de modo útil aos meus semelhantes. Doravante praticarei todos os dias, sem falta, pelo menos um ato que beneficie alguém. As realizações materiais poderão decair algum dia. As riquezas materiais poderão ser destruídas algum dia. Mas os atos de amor e as virtudes acumuladas por aqueles que praticaram bondade vivificarão o próximo e foram úteis aos seus semelhantes, são indestrutíveis e serão glorificadas eternamente. Não invejo a prosperidade do meu concorrente. O concorrente é meu aliado, e sua presença é como a torcida que estimula e anima a manifestação da minha capacidade. O concorrente é como a bomba da água que extrai a força do poço da minha capacidade interna. Agora que conheço esta verdade, sigo avante o curso da minha vida rumo à indestrutível torre das virtudes, juntamente com toda a humanidade, dedicando amor, proferindo palavras de louvor e orando a cada passo que dou, pondo à prova a minha força de amor, tal como um fundista que testa sua resistência numa corrida de maratona. Que toda a humanidade seja feliz. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode fazer a posição de oração, por favor. Muitíssimo, muitíssimo obrigado a você que sempre está aqui junto com a gente, ouvindo, participando, colaborando, ajudando aí nessas atividades da Seite Onoye. Que Deus te abençoe sempre, não só você, a sua família e toda a humanidade, a todos os seres vivos. Que você seja sempre feliz, mas como vimos hoje através do livro A Verdade da Vida, volume 7, que a nossa felicidade ela será manifestada quando a manifestamos para o bem do próximo, nós também compartilhamos dessa felicidade. Então, para ser feliz, é colaborar para a felicidade do outro. Se tem alguém, por exemplo, que ficou meio triste, sei lá, porque ontem o sabor da pizza não era aquela que você queria, ou se a pizza nem chegou, não fique triste não. Afinal de contas, hoje é um novo dia. Então sorria, agradeça, abrace, reconcilie, perdoe, seja feliz, fazendo o outro feliz. Deus te abençoe. Muito, muito obrigado. Você precisa ser forte para fortalecer aqueles que ama ou pode sofrer junto com eles? Você sempre é o bagunceiro da casa, o que não faz nada além de trabalhar para colocar comida na mesa? Você é aquele que aprendeu que sentimentos não devem ser demonstrados, principalmente se for um carinho ou palavras amorosas? Você sempre ouviu falar que homem é tudo igual e só muda de endereço? Será que você é isso que sempre te falaram? Qual o seu real papel na família, na sociedade, na sua vida? Qual é a sua essência? Qual é a sua verdadeira identidade? Talvez esses sejam questionamentos de uma vida inteira e talvez você nunca tenha encontrado nenhuma resposta ou algum lugar ou alguém que possa te receber e acolher com respeito, amor e sem julgamentos. Pois saiba, meu amigo, que estamos aqui de braços abertos, mentes e corações abertos também, para ter você conosco no seminário da Associação Fraternidade da Seite Onoye do Brasil, Seminário do Sucesso, um evento exclusivo para homens em que você pode se reconhecer como realmente é um filho de Deus. Permita-se cuidar de si. Permita-se viver momentos transformadores. Permita-se reconectar com a sua identidade.
Estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. É o domingo da Seitianoye, em uma de nossas sedes mais próxima de você, aí na sua região. Todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, você e sua família são recebidos de braços abertos na tradicional reunião que desde a década de 1970 proporciona graças e curas, prosperidade e harmonia, estilo de vida ético com a natureza e a melhora do destino dos participantes em todos os aspectos. Venha se fortalecer espiritualmente, abastecer-se da coragem e preencher-se de ânimo para enfrentar os desafios do cotidiano ao ter contato direto com o ensinamento que o desperta para a sua natureza divina de Filho de Deus. Com uma programação unificada, são centenas de reuniões acontecendo simultaneamente, com todos na mesma sintonia, o que proporciona uma grandiosa corrente de fé, vibrações positivas e proteção espiritual para você e sua família. Domingo da Seitianoye, estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. Informe-se em nosso website www.sni.org.br sobre o local mais próximo da sua residência, na aba Onde Encontrar. Todos os domingos, das 9 às 11 da manhã. Muito obrigado!